Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Deputado Mendes Bota, o Sr. Deputado disse que da minha parte estava habituado não sei o quê, pelos vistos estava mal habituado. Mas, Sr. Deputado, eu quando ouvi, Sr. Deputado, agora esta sua intervenção, e já há pouco também a Sr. Deputado Héler Amaral, mas a sua agora foi mais contundente, o Sr. Deputado não deve sair à rua. Não deve sair à rua. Porque ó, Sr. Deputado, o Sr. Deputado encontre um trabalhador que viu o seu recibo, a diferença entre o recibo do seu salário do início deste ano e do ano passado, e pergunte o que é que ele acha, se o país está melhor. Veja os reformados, fale com os reformados que andam aí, que viram as suas reformas cortadas. Muitos dos reformados com a sua reforma têm que apoiar filhos desempregados e têm que apoiar os netos para irem à escola. Pergunto o que é que eles acham, se eles estão muito contentes com os sucessos deste governo e desta política e com o memorando da Troika. Exatamente. Pergunto aos portugueses, é que os senhores vêm dizer que nós não nos preocupamos, não sei com o quê, com a OCDE, com uma série de instituições, com uma série de relatórios, os relatórios que saem ao ritmo de vários relatórios por dia a contradizerem-se uns aos outros. Os senhores não se preocupam é com os portugueses e é com esses que nós nos preocupamos. E esses são verdadeiramente afetados pela política deste governo. O Sr. Deputado insiste numa das maiores mentiras deste governo e desta maioria, que é dizer que se não fosse o memorando da Troika não havia dinheiro para pagar salários. A Troika não veio para cá para que o país tivesse dinheiro para pagar salários. Veio para cá para que, à custa de um empréstimo a juros injustos e exorbitantes, para que houvesse dinheiro para cobrir o buraco do BPN e outros buracos provocados nas contas públicas nacionais. Não foi para pagar salários. Havia dinheiro para pagar salários. Não havia dinheiro, era para pagar o buraco do BPN. Exatamente. Para isso é que não havia dinheiro. Exatamente. Porque transformaram vida privada, à custa dos desvarios da banca, em dívida pública, e puseram os portugueses, com os seus salários e com as suas reformas, a pagar os desvarios dos banqueiros. Para isso é que não havia dinheiro. Mas diz o Sr. Deputado, se encontramos em algum lado, taxas de juros melhores do que aquelas que a Troika nos ofereceu, segundo o Sr. Deputado, benevolamente. Olhe, Sr. Deputado, juros incomparavelmente mais baixos são aqueles que os bancos pagam pelos empréstimos que contraem junto do Banco Central Europeu. Exatamente. Muito obrigada, Sr. Deputado. Vou terminar, Sra. Presidente. E são esses bancos... Cuidado de responder aos outros pedidos que Imediato, Sr. Deputado. Termino já. É que são esses bancos que recebem, que contraem empréstimos junto do Banco Central Europeu a juros inferiores a 0,5%, que depois compram a nossa dívida soberana a 5,1%. Exatamente. É por isso que nós estamos na situação em que estamos, Sr. Deputado. Presidente, respeitarei seguramente o apelo da mesa. Sr. Deputado Pedro Nuno Santos, agradeço-lhe a pergunta que me permite fazer duas breves considerações. A primeira é para... o Sr. Deputado reparará que o Primeiro-Ministro, que no início do seu mandato, uma das suas frases mais recorrentes era da política de verdade, já há longos meses que se esqueceu disso. Com o desvario eleitoralista que anda por aí e que os ministros andam por aí a anunciar todos os dias, o Primeiro-Ministro já não conseguiria dizer sem corar, fazer alusão a essa tal política de verdade. E provavelmente, como não consegue dizer sem corar, não o diz, por isso simplesmente esqueceu-se disso. Mas há uma questão que o Sr. Deputado coloca, que eu creio que é da maior relevância. Referiu-se à mistificação que tem sido feita em torno das exportações. Nós, obviamente, que todos nos congratulamos se houver um aumento das exportações portuguesas. Obviamente. Infelizmente, o maior aumento de exportações que temos tido tem sido exportação forçada de jovens quadros qualificados que são obrigados a encontrar emprego no estrangeiro. Infelizmente. Mas é preciso dizer também que
que a economia portuguesa nunca conseguirá recuperar só na base das exportações. Não é possível haver uma recuperação económica sustentada do nosso país sem aumentar o poder de compra dos portugueses. Os milhares de restaurantes que estão a fechar porque os portugueses não têm dinheiro para ir comer fora, porque os portugueses estão, se não houver um aumento das condições de vida das populações, um aumento do poder de compra da população, que só será possível com o crescimento económico, o crescimento da procura interna, não haverá, obviamente, um crescimento sustentado da nossa economia e, obviamente, nunca será possível pagar os encargos da dívida que tem vindo a asfixiar de uma forma dramática a economia portuguesa. E, portanto, dizia há pouco o Sr. Deputado Helder Amaral, e vou terminar, Sra. Presidente, dizia há pouco o Sr. Deputado Helder Amaral, para que a oposição fica muito incomodada ou irritada, dizia ele, com os sucessos do Governo. Sr. Deputado, o que irrita não apenas a oposição, mas todos os portugueses com bom senso, é que esses sucessos sejam mentira e sejam incessantemente repetidos. Isso é que irrita, Sr. Deputado. Sr. Presidente, Sr. Deputado José Luís Ferreira, efetivamente, para este Governo há contratos e há contratos. Há dois pesos e duas medidas. Ou seja, quando se trata de contratos feitos com os grandes grupos económicos, e em alguns casos contratos leoninos, contratos altamente lesivos para o interesse público e para o Estado e para os contribuintes, como as parcerias público-privadas, ou como as swaps, isso aí há contratos que estão feitos, o Estado não pode renegar esses contratos. Agora, quando se trata de contratos com os trabalhadores da administração pública, com os reformados, aí o Estado já pode rasgar os contratos à vontade. Esses contratos já não são para respeitar. Ou seja, os contratos com os fracos são para rasgar, os contratos com os fortes são para respeitar. É esta, de facto, a política deste Governo, é esta a opção deste Governo. E a mesma coisa no que se refere ao problema da dívida. Ou seja, quando se fala na necessidade, quanto a nós, inquestionável, para a economia portuguesa, de aliviar o garrote que nos asfixia da dívida externa e de exigir uma renegociação séria das condições de pagamento da nossa dívida, que implica renegociá-la nos seus montantes, nos seus juros, nos seus prazos. Aí o Governo diz logo, não pode ser, nós não podemos dizer que não queremos pagar. Ou seja, o Governo, pura e simplesmente, o Governo e a maioria fogem a essa discussão com a acusação completamente infundada de que quem defende uma renegociação da dívida quer dizer que não quer pagar, quando é exatamente o contrário. Aqueles que defendem a necessidade de uma renegociação da dívida é precisamente porque querem honrar os seus compromissos e porque têm a consciência plena de que com estas condições a dívida externa é impagável e a economia portuguesa não terá condições para recuperar da situação dramática para que os senhores desta maioria deste Governo a empurraram. Muito obrigado. Senhora Presidente, Senhora Deputada Maria Naiveca, efetivamente, uma das imagens de marca deste Governo é o confronto com a Constituição da República. Aliás, isso está mais que demonstrado pelo número de diplomas com normas já declaradas inconstitucionais, em que este Governo é recordista desde que a Constituição entrou em vigor. E um outro aspecto, que é o propósito do Governo, que perante qualquer declaração de inconstitucionalidade procure não respeitar a decisão do Tribunal Constitucional e respeitar a Constituição, mas procurar encontrar um estratagema qualquer para conseguir obter o mesmo objetivo. Ou seja, aquilo que não conseguiu fazer entrar pela porta, vai fazer toda a ginástica possível para que consiga entrar pela janela. E, portanto, tem sido esse permanente esforço de contrariar a Constituição e de contrariar as decisões do Tribunal Constitucional que o Governo, mais uma vez hoje, nos demonstrou com aquilo que aprovou relativamente ao despedimento, aos critérios para despedimento por extinção do posto de trabalho. Mas há um outro aspecto
que eu gostaria ainda de salientar no tempo que me resta relativamente a esta maioria, a este governo, que é levar por diante uma política assente em dogmas que não se discutem. Ou seja, a dívida não se discute. As condições em que Portugal contribui a esta dívida, os juros que são impostos pela Troika, isso não se discute. Bom, as opções tomadas no âmbito da União Europeia, não se discute. Bom, e que se alguém questiona alguma coisa, se alguém considera que algo deve ser discutido, ou que, por exemplo, as consequências da entrada de Portugal no euro devem ser discutidas, qual é a resposta da maioria? É, os senhores querem é sair da União Europeia. Bom, é muito fácil discutir assim. É muito fácil discutir assim. Porque quem não tem argumentos usa o único que lhe resta, que é o medo. É o medo. Muito bem. Ou seja, não quiseram perguntar aos portugueses se queriam aderir à moeda única. E não aceitam que os portugueses discutam seriamente as consequências da moeda única. Se alguém questiona, se alguém interroga, o que dizem é, bem, os senhores o que querem é sair, já nem é do euro, já nem é da União Europeia, os senhores querem é, enfim, separar o país do resto da Europa. Bom, e assim, os senhores com isso revelam que não têm argumentos e não sustentam uma discussão séria à custa das opções que unilateralmente querem impor ao país.